Quando você permanece cheio, com frequência, cheio de problemas, cheio de um monte de coisa que não é Deus, você sempre vai ter dificuldade para se expressar, se esvaziar, para que Ele encha você. Uma coisa, querido, é você passar momentos durante o seu dia, onde circunstâncias vêm sobre você, sentimentos contrários tentam governar você, e diante desse momento no seu dia você tem dificuldade de adorar. Agora, outra coisa é quando você, durante a sua vida, você vive cheio de outras coisas que não é o Senhor. Dificilmente você vai conseguir se expressar quando você sempre está cheio de algo que não é Deus. Você pode ter um dia atribulado e chegar aqui na presença do Senhor e não conseguir se expressar para Deus. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é quando todos os dias você vive cheio de algum problema. Todos os dias você vive cheio de circunstâncias, cheio de inquietações interiores. Aí, querido, você vai ter um sério problema em viver com Deus, em adorá-lo. Você tem que aprender a se esvaziar, amém? Vamos ler aqui a palavra, Mateus 6. A partir do verso 7. Aqui diz assim, minha versão é um pouco diferente da sua, tá? Aqui diz assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não é pelo muito falar, viu, irmão, que você vai ser ouvido. Verso 8: não sejam como eles, pois seu Pai sabe. Seu quem? Quem, irmão? Pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu. Pai o quê? Pai o quê? Diga nosso. Oh, legal. Que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos, diga dá-nos, hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas, diga nossas, dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora você vai dar sua atenção aqui para mim. O tema dessa palavra é: o reino é sobre nós e não sobre o eu. Amém? Meu irmão, quando você para de buscar seus próprios interesses, aquilo que você tanto perseguia talvez comece a perseguir você. A nossa avidez por perseguir coisas faz com que a gente corra atrás delas e raramente a alcancemos. Você até pode correr atrás de coisas e alcançá-las, mas eu vou te dizer, quando você as alcança, aquilo custará muito caro para você. Dentro das igrejas existe uma avidez muito grande por parte das pessoas em alcançar coisas. E quando você para de perseguir
essas coisas, talvez essas coisas comecem a perseguir você. Deus nessa noite vai descentralizar o nosso foco em coisas e centralizar o nosso foco no seu reino. Amém? Você tem que entender que Deus tem uma dinâmica diferente da nossa, da sua dinâmica. Você corre atrás de coisas porque você quer acumular para si. Essa é a sua dinâmica. Qual é a dinâmica de Deus? Deus vai te dar coisas para repartir com os outros. Vou repetir. Você corre atrás de coisas porque a sua dinâmica é essa, com o objetivo de acumular para si. A dinâmica de Deus é diferente. Deus te dá coisas para você repartir com os outros. Paulo diz assim em Efésios capítulo 4, verso 28, olha o que ele diz. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Faça o quê? Faça o quê? Fazendo com as mãos o que é bom. O que é bom? Para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Aí você vai falar assim para mim, pastor, mas Paulo está falando para aquele que roubava. Deixa eu te dizer, o princípio aqui cabe tanto para aquele que roubava, quanto para aquele que não roubava. Deus espera que você trabalhe para ter não apenas para si, mas também para ter, para repartir com quem precisa. Hoje Deus vai tirar o foco do eu e vai colocar o foco sobre nós. Porque o reino de Deus se trata de nós. Repita isso comigo, o reino de Deus se trata sobre nós. Amém? Irmão, para Deus sempre será mais honroso visar o bem do outro do que o nosso próprio bem. Sempre. Olha, você sempre estará honrando a Deus quando você escolhe focar no outro além de si mesmo. Deus sempre vai recompensar, querido, o seu coração ao pender para as outras pessoas. Quando o seu coração, ele apenas preocupa-se consigo mesmo, você não recebe a honra, o maior nível de honra que Deus tem. Irmão, o maior nível de honra que Deus tem é aquela honra que você se entrega pelo outro. Você não será honrado com honra maior do que essa. A honra na qual você se doa para o outro. Tem uma passagem que eu quero ler com você, e eu quero que você abra a sua Bíblia nessa passagem, porque eu vou te mostrar uma coisa aqui interessante nela. Essa passagem está lá em 2 Crônicas, capítulo 1. Essa passagem ela destaca bem a mentalidade e o sentimento que nós precisamos ter em relação ao coletivo. Deus quer nos fazer preocupar com o coletivo, muito mais que o individual. 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7. Irmão, esse é o sentimento e a mente que Deus quer que eu e você tenhamos. A partir do verso 7 aqui diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: Deus, foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de poeira da terra. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga
governar esta nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens e honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e o conhecimento a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre o qual te constituí rei, receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Assim, Salomão saiu do alto de Gibeon, da tenda do encontro da congregação, e retornou a Jerusalém, de onde reinou sobre todo o Israel. Amém? Olha para mim. Quando Deus aparece aqui para Salomão, Deus deixa claro que Salomão poderia ter pedido o que ele queria, o que ele quisesse. Ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, poderia ter pedido riqueza. Se ele tivesse pedido, querido, Deus teria dado para ele o que ele quisesse. Deus falou assim: ó, pede o que você quiser e eu vou te conceder. Deus ali deu uma de gênio da lâmpada, entre aspas. Pode pedir o que você quiser, Salomão, eu vou te dar. Só que, querido, olha a mentalidade do reino na vida de Salomão. A mentalidade de Salomão é a mentalidade do reino de Deus. Porque ele não pensou em si. Ele pensou no outro. E aqui, querido, ele poderia ter pedido coisas apenas para si. Mas por ter uma mente no coletivo, diga mente no coletivo, ele colocou o outro como propósito, além de si mesmo. Olhe para mim. Você precisa ter uma mente no outro como um propósito, além de si mesmo. Por quê? Porque quando você pensa apenas em si, escute isso aqui, olha para mim. Quando você pensa apenas em si, você só vai ter pão para comer. Mas quando você pensa no coletivo, você vai ter sementes para semear. A mentalidade que Deus quer transmitir para nós é a mentalidade do reino, que não está preocupado em ter apenas para si, mas ter para o outro. Aqui a preocupação de Salomão qual era? Era governar bem o povo do Senhor, era fazer justiça, era transmitir para a nação que Deus havia escolhido os seus padrões. Aí, querido, sabe o que Deus fez? Deus deu exatamente aquilo que Salomão havia pedido, e Deus deu mais. Diga mais. Lembra que eu disse no início? Quando você para de perseguir coisas, coisas talvez começarão a perseguir você. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando você tirar a sua mente do eu e colocar a sua mente no nós. Aqui Salomão não pediu riquezas. Aqui Salomão não pediu provisões para si. Por quê? Porque a mente de Salomão estava no propósito. O propósito era o coletivo e não o individual. Irmão, quando existe uma mente no coletivo, vai existir provisão para o coletivo. Deus quer arrancar, irmão, a nossa mente do egoísmo. Deus quer arrancar o nosso coração do eu. Deus quer pôr o nosso sentimento no nós. Irmão, às vezes a sua falta é reflexo de uma coisa. Apenas você. Só isso. Às vezes a sua falta é reflexo de uma coisa. Apenas você. Porque você está pensando em
si, pensando em se suprir, pensando em ter. Mas ter para quê? Apenas para si? Salomão não precisou pedir coisas para si, porque tinha mente no propósito. Irmão, eu vou te falar uma coisa. O propósito de Deus nunca foi coisas, mas sim pessoas. Por que Jesus disse, se você continua lendo Mateus 6, você chega lá no verso 33, Jesus disse o que lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O que Ele mandou você fazer primeiro? Buscar o reino. E o que seguiria o reino? Essas coisas que você busca. Quais eram as coisas que Jesus estava dizendo? Comer, beber, vestir, ter onde morar. Essas eram as coisas. E querido, você é ávido a buscar essas coisas, porque está pensando apenas em si. Quantos querem um carro aqui? Quantos querem uma casa aqui? Para quê? Responda, para quê? Essas coisas na qual Jesus se refere aqui, são coisas que beneficiam você. Comer, beber, vestir, ter um teto sobre a sua cabeça, são coisas que beneficiam você. Só que eu repito, o reino de Deus não se trata de coisas. O reino de Deus se trata de pessoas. Para que você quer uma casa? Para que você quer conforto? Para que você quer luxo? Para quê? O Senhor disse assim para o seu povo lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Olha o que o Senhor disse aqui. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Agora ouça isso. O que Deus mandou eles fazerem primeiro? Correr atrás de coisas ou ouvir a voz dele? Irmão, as coisas nunca virão primeiro do que o propósito. O propósito sempre virá primeiro do que as coisas. Lá no Velho Testamento Deus falou assim: se vocês ouvirem a minha voz, estas coisas virão e perseguirão. Vê como é o oposto que nós vivemos? Nós perseguimos coisas e depois queremos ouvir a voz. Mas o Senhor diz exatamente o contrário: ouça primeiro a minha voz e as coisas vão vir. Aí no Novo Testamento ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Por que Deus queria com que o seu povo focasse na sua voz? Porque Deus tinha um propósito. Por que Deus quer que você busque o reino dele? Primeiro, porque existe um propósito. Um propósito que vem antes de coisas. Um propósito que vem antes do eu. Irmão, você não é a última bolacha do pacote. Você não é a Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola do deserto. Existe o nós antes do eu. Deus mandou eles ouvirem primeiro a sua voz. Deus mandou você buscar primeiro o reino. Por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque o princípio que abençoa a vida está dentro do propósito. Quer ser uma bênção na vida das pessoas? Busque o propósito de Deus. E o propósito de Deus, você não está sozinho lá. Tem outras pessoas aí. Se você aprender a buscar o propósito de Deus, Deus vai dar para você não apenas o seu sustento, mas o sustento que outras pessoas precisam. Sabe o que tem dentro do propósito, irmão? Um negócio chamado provisão. Diga, provisão. Lá no Velho Testamento, Deus conciliou suas bênçãos, sabe com o quê? Com o propósito. Deus não falou para eles: olha, eu vou dar primeiro para vocês e depois vocês me buscam. Não.
Deus conciliou a provisão com o propósito. Qual era o propósito? Ouvir a Deus. No Novo Testamento, ele também traz um novo propósito. Qual é o propósito? Busquem o reino. Não tinha diferença, irmão. A diferença não existia. O que existia era o mesmo propósito. Me busque, me ouça. Porque aí, querido, você não vai ter apenas para si. Você vai ter para cumprir aquilo que eu te chamei para cumprir. Irmão, pessoas que querem apenas para si, vão ser como aquele que Jesus, certa vez, citou uma parábola, e já eu vou ler ela, que acumulam sobre o seu depósito. Aí chega no fim da sua vida, Jesus faz uma pergunta: tudo isso aí que você ajuntou, para quem foi? Para quem foi? O Espírito que está sobre o mundo, que governa a vida de muitos dentro da igreja, é esse Espírito. O Espírito que aumenta os seus celeiros. O Espírito que faz com que ele se torne cada vez mais rico para consigo mesmo e não para com Deus. Irmão, a mentalidade do reino não te faz rico para consigo mesmo, te faz mais rico para com Deus. Quando Deus falou assim, me ouçam e me busquem, sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava centralizando o propósito dele para nós, mostrando que existe um reino dele, mostrando que existe um lugar que nós precisamos buscar. O texto que nós lemos aqui não fala do eu, fala do nosso. Pai nosso, venha a nós. Não é o eu, não é a mim, é a nós. Se trata de nós. Irmão, quem estava aqui na quarta-feira? Levanta a mão para eu ver. A palavra de quarta-feira se trata sobre isso, sobre nós. Se trata sobre mim. É o que eu faço pelo outro. Não é o que eu faço sobre mim. Se eu quero pão para comer, ele vai me dar. Porque ele dá o pão nosso de cada dia. Só que, querido, ele não quer só te dar o pão nosso de cada dia. Ele quer te dar a semente para você multiplicar na vida das pessoas. A provisão de Deus está condicionada em um mesmo lugar, centrada em um mesmo propósito, que é em Deus. Busquem o meu reino, busquem a minha justiça, ouçam a minha voz. Deus quer centralizar você nele. Irmão, você nunca vai buscar o que é de Deus e vai ser individualista. Olha para mim. Se você é individualista, você não está buscando o reino de Deus, você está buscando o seu. Ninguém que busca o seu próprio reino consegue viver a oração que Jesus ensinou aqui. Porque ele não fala para Deus, Pai nosso. Ele fala, Pai meu, faz a minha vontade, não faz a nossa vontade. Me dá o pão, ele não diz, dá o nosso pão. Alguém individualista, querido, não está falando diante de Deus pelo outro, está falando apenas por si. Irmão, tem que mudar. Os nossos lábios, a nossa oração tem que mudar. A nossa mente tem que mudar. O outro precisa entrar nesse negócio, irmão. Amém? Jesus disse assim, o reino de Deus está onde? Diga, dentro de mim. Para quê? Você já se perguntou por que o reino de Deus está dentro de você? Pergunte-se, por que o reino de Deus foi colocado dentro de você? Eu vou te dizer um dos motivos, para que você possa repartir com os outros. O reino foi posto dentro de você, para que você possa repartir ele com os outros. E sabe o que significa repartir o reino? Não é só falar de Jesus.
É compartilhar aquilo que Ele deu para você com os outros. E isso, sabe o que isso inclui, querido? Inclui aquilo que Ele te deu materialmente. Todos aqui sabem que eu estou tentando comprar um carro. Sabe não, gente? Vocês não sabem não? Para que eu quero um carro? Hã? Será que é porque eu quero conforto? Será que eu quero um carro para chamar o carro de meu carro? Quem tem carro? Levanta a mão. Levanta a mão quem tem carro. Não estou falando pela fé não, estou falando fisicamente. Levanta, pode baixar a mão aí, José. Bicicleta não é carro, não. Levanta a mão para eu ver. O Genar, seu Pedro. Gente, Pai, multiplica carro nesse lugar em nome de Jesus. O negócio está feio. Agora veja, ouça. Você acha que é besteira o que eu vou dizer. Mas como é que você trata seu carro? Você diz o quê? Meu carro. Você percebe que essa dinâmica é totalmente diferente da dinâmica do reino? Você obtém coisas e apropria daquelas coisas como o único que irá usufruir dela. Você obtém coisas e você se torna o único a querer usufruir daquilo. Aí você trata aquilo como seu. Pode parecer loucura o que eu vou dizer, mas é nosso. Para que eu quero um carro? Para chamar ele de meu? Porque se esse for o meu desejo, o meu sentimento, o meu carro não vai servir para muita coisa que não seja para mim. Tem uma frase que eu usava com muita frequência. Faz tempo que eu não digo ela, mas eu vou repetir ela aqui. Se o que eu tenho só serve para mim, não serve para nada. Se o que você tem só serve para si, não serve para nada. Porque o que Deus te dá não é para ser apenas seu, é para ser nosso. Pode parecer loucura que eu estou dizendo, mas eu vou te mostrar dentro da Bíblia que esse era o sentimento e a mentalidade e a prática que reinava na igreja. Irmão, quem tem casa própria aqui? É a sua casa, né? Ou é a nossa casa? Se eu precisar dormir lá na sua casa, tem alguns aqui que estão no projeto Minha Casa, Minha Dívida, né? Nossa casa, nossa dívida. Mas para que você quer uma casa? Só para chamar de sua? Eu falava assim antigamente, irmão, e eu vou fazer isso em nome de Jesus. Minha esposa não vai achar muito bom o que eu vou falar, mas eu vou falar. Muito tempo atrás eu já falava que minha casa ia ter 7 quartos, 5 banheiros. Eu vou ter empregada para ficar tranquilo. Eu vou livrar minha esposa desse fardo pesado. Te amo, tá, meu bem? Eu falava que minha casa ia ter 7 quartos, 5 banheiros, ia ser isso, aquilo, outro. Para quê? Porque o meu desejo era servir pessoas. Só que eu entendo, querido, que eu nunca vou ter uma casa com 7 quartos, 5 banheiros, com garagem para 10 carros, com área de lazer, área de churrasco, piscina, um jardim lindo. Eu nunca vou ter essas coisas se naquilo que eu tenho agora não servir para os outros. Se minha casa com 2 quartos pequenos não servir para os outros.
Se eu penso apenas em mim, é em mim que eu vou viver, é em mim que eu vou ficar centrado. E o que eu tenho não será expandido para as outras pessoas. Quando Deus fala assim, querido, alarga a tua tenda, a tenda da tua habitação, é para quê? É para você ter mais espaço para morar dentro dela? Não! É para que outros possam desfrutar do espaço da tua tenda. Se você tem um carro que cabe 5 pessoas, talvez Deus te dê um carro e você está usando esse carro fielmente para 5 pessoas, talvez Deus vai te dar um carro que cabe 7. Ah, não, você não entendeu. Talvez Deus vai te dar um carro que cabe 7. Eu vou repetir, Deus vai te dar um carro que cabe 7. Aí se você estiver usando o carro que cabe 7 pessoas, o que vem depois disso? Vem uma van, Deus vai te dar uma van. Ah, pastor, mas eu vou ficar sem carro? Não, você vai ficar com um carro e ele vai te dar uma van. Aí se você estiver usando a van e não estiver cabendo mais gente, ele vai te dar um ônibus. E se o ônibus não for suficiente, ele vai te dar uma frota de ônibus. Para quem não sabe, o Fábio está trabalhando numa empresa de frota de ônibus. E eu acho que ele já... Eu acho que ele já está se apropriando da frota dos ônibus lá, viu? Mas isso, querido, passa primeiro por arrancarmos o egoísmo do nosso coração. O eu, sabe, descentralizar o eu e colocar o nós. Olha, irmão, olha para mim, olha para mim. Eu vou repetir uma frase que eu falo para algumas pessoas. Tem gente que chega assim em mim e fala assim, pastor, um dia eu vou ofertar, igual, não vou citar esses dias, chegaram em mim e falaram. E assim, eu não duvido que vá fazer, mas eu duvido que vá fazer se não tiver feito algo antes. Chega e fala assim para mim, pastor, eu vou ofertar X valor na sua vida. Vai mesmo, irmão? Vou. Eu acredito que você vai ofertar X valor na minha vida. Mas enquanto você não ofertar aquele pouco, você nunca vai ofertar aquele muito. Um monte de gente já chegou em mim e falou assim, pastor, eu quero te dar, um dia eu vou te dar tanto. Legal. Mas eu nunca recebi uma oferta dessa pessoa. Nunca. Sabe quando você vai me dar X valor? Nunca. Porque Jesus falou assim, aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se você aprender a ser fiel no pouco, se você aprender no carrinho, na motinha, na casinha que você tem, a servir os outros, ele vai te dar um casão, um carrão, um motão. Mas enquanto isso, querido, você vai ficar naquilo que você tem, porque aquilo que você tem serve apenas você. Eu dou graças a Deus para algumas pessoas aqui, o seu Pedro, o Adriano, o José, que quando tinha carro nos serviu, o Pedro de Genara aqui, o Júnior, nem vou falar porque o carro dele é nosso mesmo, a casa dele é nossa mesmo, então não preciso nem falar. Eu dou graças a Deus por essas pessoas, porque todas as vezes que a gente precisa, está ali, a pastora Débora, a moto do pastor Cícero. Gente, quem não tem carteira de moto vai pegar a moto dele não, tá aí? Porque senão você vai para a glória mais cedo. Graças a Deus por essas pessoas, porque todas as vezes que a gente precisa, tá ali. Sabe o que isso significa? Que o que é deles não é apenas dele, é nosso. Tá ali para a gente poder usar. Claro que a gente tem aquele sentimento de cuidado, de zelo. Sabe, irmão, eu entendo que às vezes a gente não quer compartilhar com os outros aquilo que é nosso, porque a gente batalhou para conquistar, derramou suor, a gente tem cuidado, a gente tem zelo, e às vezes a gente empresta as coisas para o irmão, e o irmão é relaxado.
Ele destrói aquilo que com tanto zelo a gente construiu. Aí a gente fica naquela justiça própria. Não, eu não vou dar porque é isso e aquilo outro. Porque o meu irmão é relaxado. Irmão, deixa eu aproveitar de falar uma coisa. Não é porque o outro vai compartilhar o que é dele com você que você tem que ser relaxado. Toma vergonha na sua cara e aprenda a cuidar das coisas dos outros. O que o outro tem é para beneficiar você, mas tenha zelo pelas coisas dos outros. Porque também fica difícil às vezes o irmão querer cuidar das coisas dele, emprestar para você e você destruir as coisas. O seu irmão não pode ter o espírito nele, ele tem que ter o espírito em você. Só que você também tem que ter o espírito no seu irmão. Se o seu irmão cuida do que é dele para que você possa usufruir, então quando você estiver usufruindo que é o do seu irmão, cuida aquilo que é do seu irmão. Esse menino aqui, quando ele vai viajar, e o pastor Cícero também não está, ele fala assim, fica com o meu carro. Aí sabe o que ele fala assim para mim? Ô, lava meu carro aí. Hã? Eu troço pneu tá fora, chita. Deve ser uns 1.500 contos o pneu daquele carro. Mas não precisa falar, sabe por quê? Porque eu sei que está me servindo, e o mínimo que eu posso fazer é o quê? É entregar o carro limpo. É o mínimo. Eu tenho que pensar no outro. A gente quer que o outro pense em nós, mas eu também tenho que pensar no outro. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos um pouco distantes da realidade que Deus espera que a gente esteja. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Essa aqui é a realidade que Deus deseja para nós. Olha, querido, eu não estou falando que é errado você ter um carro e falar que o carro é seu. Eu não estou falando que é errado você ter uma casa e falar que a casa é sua. Errado é quando o seu carro, a sua casa, não serve para o outro, só serve para você. É isso que eu estou falando. Olha o que diz Atos 2, verso 44 e verso 45. Aqui diz assim: todos os que criam, você faz parte daqueles que crê, eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Irmão, eu imagino que esse tudo em comum era até a roupa do corpo. Tudo em comum. Eu imagino que havia até troca de roupa. Toma, pode usar essa roupa aqui. Ah, tá, usa esse tênis aqui. Acabei de comprar, acabei de adquirir, toma para você. Tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Aí o verso 45 diz: vendiam, agora presta atenção porque tem um negócio aqui. Vendiam suas, diga suas, propriedades e bens. Eu não estou mandando você fazer isso. Isso aqui é quando o Espírito Santo de Deus age na vida da pessoa. Quando há, sabe, o outro além de coisas. Aqui havia um espírito além de coisas. Havia pessoas além de coisas. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Irmão, perceba uma coisa nesse texto. O único momento em que algo aqui é tido como seu é quando eles estavam vendendo em favor do outro. É o único momento que o texto trata algo como seu. Era no momento em que eles estavam vendendo em favor do outro. Está vendo? Você gosta de chamar as suas coisas de sua, minha. Mas a Bíblia nos ensina que o único momento em que algo era deles era no momento que eles estavam vendendo para repartir com os outros e não adquirindo para acumular para si. Você quer chamar alguma coisa de sua? Seja para servir os outros. Porque aqui o texto deixa bem claro: vendiam os seus bens, as suas propriedades em favor do outro. Ou seja, o que é seu precisa servir o outro. Porque senão, irmão, vai servir só você. Para que a sua despensa está cheia, irmão? Responde para mim. Para que a sua despensa está cheia? É para você chamar o pastor e a esposa dele para ir jantar na sua casa.
para você servir gente que está necessitada. Talvez você pense assim, pastor, não é possível viver essa palavra. Então eu vou ter que ser sincero com você. Não é possível que você tenha conhecido o verdadeiro evangelho e continue pensando apenas em si mesmo. Tem gente que diz assim, pastor, tem certas coisas que não dá para viver. Não, irmão, eu vou ser sincero com você. Se você conheceu o verdadeiro evangelho e está pensando apenas em si, então eu acho que você está precisando descobrir o evangelho. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, é pensar fora de si, é pensar no outro. Todos aqueles que conheceram o evangelho de verdade vão ter a sua mente no reino. E ter a mente no reino vai falar do nós e não do eu. Amém? Alguém certa vez disse assim, eu não lembro quem foi que disse, foi o Luiz Hermínio, eu não lembro. Alguém disse assim, Deus não dá pessoas para coisas, mas coisas para as pessoas. O que você quer, irmão? Você quer se acumular de coisas? Você quer se acumular de pessoas? Às vezes a gente quer pessoas longe de nós, né? Às vezes a gente quer um acúmulo de bens, um acúmulo de coisas e pessoas distantes. Aí Deus olha para nós e fala assim, cara, você não entendeu nada. Você ainda não entendeu. Eu não quero você rodeado de coisas, eu quero você rodeado de pessoas. Porque quando você estiver rodeado de pessoas, eu vou encher você de coisas. Agora, cidadão, se você só quer coisas, você vai se perder no meio delas e você não vai conseguir abençoar pessoas. Quem só quer coisas se perde no meio delas e não consegue abençoar pessoas. Se você só quer coisas, irmão, você vai se perder no meio delas. E o reino de Deus se trata em abençoar pessoas. Vamos ler um texto e eu vou terminar. Lucas 12. Abre a sua Bíblia lá. Verso 16. Lucas 12, 16 até o 21. Aqui diz assim, e Jesus lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico, preste atenção nisso, as terras de certo homem rico. Veja que a condição dele já era de alguém rico. Produziram com abundância, o cara já era rico e a terra produziu com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. A minha safra e os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens, depositado para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, ó minha alma, come, bebe e diverte-te. Verso 20, contudo, Deus lhe afirmou, tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma, você vai bater as botas, você vai vestir o paletó de madeira, e todos, agora olha isso aqui, e todos os teus bens, e todos os bens que tens entesourado, Deus tratou como dele. É assim que Deus trata, querido, quando você ajunta para si, Deus vai tratar o que é seu. E todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu te faço apenas uma única pergunta, irmão, o que é ser rico para com Deus? Porque está bem evidente aqui na vida desse cara, que ele só se preocupava consigo mesmo, só pensava em si, seu próprio umbigo, chama do que você quiser.
Imbio. Eu quero te fazer essa pergunta: o que é ser rico para com Deus? Perceba que o texto diz que ele já era um cara rico e que as terras dele produziram em abundância. Eu vou te fazer uma pergunta: para que a superabundância na vida desse cara? Se ele já era rico, por que as terras produziram com maior abundância ainda? Para que tamanha superabundância? Eu te respondo: era para socorrer os outros além de si mesmo. Era o que Deus esperava que ele fizesse na parábola. Ora, se eu já sou rico, eu tenho a responsabilidade para com as minhas riquezas de socorrer os pobres. É o que a Bíblia ensina. Trabalha para ter não apenas para si, mas para socorrer os necessitados. Mas veja, o cara aqui na parábola, ele já era rico e as terras dele produziram com maior abundância ainda. Para que a superabundância? Para que Deus vai colocar mais nas suas mãos? É para você repartir. É para isso. Aí sabe o que o cara faz, irmão? O cara derruba o celeiro dele e constrói depósitos maiores para si, quando era para ele ter depositado em outros lugares. Sabe, esses depósitos aqui, esse depósito aqui fala de pessoas. Era o que Deus esperava. Ser rico para com Deus significa você não pensar em si mesmo, mas pensar no outro. Significa você não servir apenas a si mesmo, mas servir o outro, que era o que Deus esperava. Deus falou: cara, você é louco, você está acumulando coisas para si. Eu espero que você seja rico para comigo, mas sabe quando você vai ser rico para comigo? Quando a abundância que você tem não serve apenas para si, serve para o outro. Ser rico para com Deus, querido, significa você depositar na vida de outras pessoas e não depositar nos seus próprios celeiros. Provérbios, capítulo 19, verso 17, diz assim: ao Senhor empresta quem dá ao pobre, e o bem que lhe fez será recompensado. Irmão, quando você ajuda quem quer que seja, é o Senhor que você está fazendo. Aí você está se tornando rico para com Deus. E sabe o que ele garante a você? Recompensa. Antigamente, eu viajava muito assim com o Pedro quando ele ia a trabalho, para aquelas regiões de Araxá, Santa Juliana, e no meio do caminho assim a gente olhava para a esquerda, para a direita, e aquela imensidão de terra, né? E a gente conversava um com o outro, falava assim: nossa, a gente ficava imaginando, né, em ter um local de apoio para aqueles andarilhos de beira de estrada, sabe? Aqueles alojamentos enormes, com camas, com beliche, com lugar para os andarilhos tomarem banho, aqueles que quisessem ficar lá, morar lá, um lugar com horta para que eles pudessem plantar, aqueles que quisessem ficar naquele lugar, porque a gente sabe que o andarilho, meu irmão, ele quer, sabe, seguir a rota dele, andar, ir embora, sabe, mas isso era um desejo que a gente tinha no coração. Mas eu te pergunto, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque enquanto eu não me compadecer do andarilho que passa na minha frente, eu nunca vou ter um lugar maior para poder abrigar pessoas assim. Eu preciso começar a me compadecer naquilo que eu vejo ali, ó, na rua. Irmão, quantas vezes o necessitado não entrou aqui dentro? Quantas vezes? Algumas vezes a gente pagou hotel, catava, dava comida, levava lá no hotel, tomava um banho. Vou pagar sua diária, descansa, come. Amanhã você segue seu caminho. É o que Deus espera que a gente faça. Isso, querido, é ter a mentalidade do reino. Sabe, é sair de si mesmo. É servir o outro. Irmão, quando Jesus começou a pregar, qual era o tema da mensagem de Jesus? O tema da mensagem de Jesus era esse aqui: arrependei-vos,
porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Sim ou não? Sabe o que ele estava dizendo? Que para você viver o reino de Deus, você precisa de uma nova mentalidade. Irmão, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, arrancá-la do eu e colocá-la no nós. Porque senão, nós não vamos manifestar o reino de Deus nessa terra. Você vai passar pelas pessoas e você vai deixar elas do jeito que elas estão. Teve uma vez, tinha um casal, estava dormindo aqui aonde é a Maranata, sabe aqui, descendo aqui a rua aqui, essa rua lateral, onde é a Maranata, a igreja ali. Tinha um casal que várias vezes eu passava ali por ele e eu ficava incomodado, porque dormindo ali era numa época de frio. E querido, é impossível você passar perto de pessoas necessitadas e o seu coração não se compadecer por elas. Você pode até não ajudar, negligenciar a ajuda, mas alguma coisa você precisa sentir lá no fundo do seu coração. Quantas vezes eu não passei e eles estavam ali embaixo? Passei uma vez e meu coração apertou. Nessa época eu ia muito a pé, lá para a casa do Pedro. Eu estava emagrecendo, eu queria andar. Aí eu descia, via eles lá, subia na volta, via eles lá. Irmão, no segundo dia eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Meu coração se compadeceu. Na hora que eu desci, eu falei assim, não, na hora que eu voltar eu vou parar lá. Na hora que eu voltei, cheguei lá, parei. Conversei com o casal. Estou falando isso para aparecer não, tá, irmão? Porque esse é o coração que nós precisamos ter. Aí a gente sempre tenta conhecer a história das pessoas. Orei por eles. Fui lá. Falei para eles, vocês vão ficar aqui? Vamos. Vou trazer comida para vocês, vou trazer roupa. Irmão, cheguei aqui, peguei roupa que eu não usava, levei. Roupa de cama, cobertor. Fiz isso uns 3 dias, irmão. Levei comida uns 3 dias, almoço e janta para eles. Aí depois eles saíram de lá. Quantas vezes, irmão, você passa por pessoas e você, podendo ajudá-las, você não estende as mãos? Deixa Deus arrancar do seu coração, irmão, esse individualismo que faz você pensar apenas em si mesmo. Jesus, ele veio pregando arrependimento, mudança de mente para nós podermos viver o reino de Deus. Sem mudança de mente você não vai viver o reino de Deus, irmão. Arrependei-vos porque é chegado sobre vós o reino de Deus. É uma dinâmica diferente. É pensar no outro além de si mesmo. Irmão, eu vou terminar com isso. Eu posso afirmar algo com toda convicção. Tudo que Deus faz, escute, tudo que Deus faz, Ele faz pensando além de nós. Deus pode fazer algo individualmente em você, mas Ele faz pensando além de você, porque Ele sabe que quando Ele faz em você, é para que através de você, você possa alcançar outras pessoas. Então aprenda a servir no reino. Amém, irmão? Você recebe essa palavra? E pega a palavra que nós ouvimos quarta-feira, irmão. Porque ô palavra, durante a tarde, aquela palavra foi a minha meditação na parte da tarde, na quarta-feira. O Pedro vem aqui, descarrega aquilo tudo. Porque é o coração de Deus para as nossas vidas. Servirmos, porque esse é o nosso maior propósito. Amém? E não apenas ser servido. Jesus falou assim, maior é aquele que serve. Ele era o maior, aí ele faz a pergunta para os seus discípulos, quem é o maior aqui? É o servo ou é o Senhor? Pois é, aí Jesus fala assim, eu, sendo o Senhor, me coloquei diante de vocês como aquele que serve. Foi por isso que ele se tornou o maior, irmão. Quer ser o maior? Sirva. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Fica de pé no seu lugar.